Capítulo 11. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo, e louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos como vô-los entreguei. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra sua própria cabeça, porque é como se tivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquie-se também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. O homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio, por causa dos anjos. Todavia, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem no Senhor. Porque como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher. Mas tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos. É decente que a mulher ore a Deus descoberta? Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o homem ter cabelo crescido? Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vós ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim um tem fome, e outro embriaga-se. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei. Isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto, todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós não julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for. O desejado de todas as nações. Capítulo 72. Em memória de mim.
O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Cristo se achava no ponto de transição entre dois sistemas e suas grandes festas. Ele, o Imaculado Cordeiro de Deus, estava para se apresentar como oferta pelo pecado e queria, assim, levar a termo o sistema de símbolos e cerimônias que por 4.000 anos apontara a sua morte. Ao comer a Páscoa com seus discípulos, instituiu em seu lugar o serviço que havia de comemorar seu grande sacrifício. Passaria para sempre a festa nacional dos judeus. O serviço que Cristo estabeleceu devia ser observado por seus seguidores em todas as terras e por todos os séculos. A Páscoa fora instruída para comemorar a libertação de Israel da servidão egípcia. Deus ordenara que, de ano em ano, quando os filhos perguntassem a significação desta ordenança, a história desse acontecimento fosse repetida. Assim, o maravilhoso livramento se conservaria vivo na memória de todos. A ordenança da ceia do Senhor foi dada para comemorar a grande libertação operada em resultado da morte de Cristo. Até que ele venha a segunda vez em poder e glória, há de ser celebrada esta ordenança. É o meio pelo qual sua grande obra em nosso favor deve ser conservada viva em nossa memória. Ao tempo de sua libertação do Egito, os filhos de Israel comeram a ceia pascual de pé, lombos cingidos e com o cajado na mão, prontos para a viagem. A maneira em que celebraram essa ordenança estava em harmonia com sua condição, pois estavam para ser mandados sair da terra do Egito e deviam começar uma penosa e difícil jornada através do deserto. Ao tempo de Cristo, porém, o estado de coisas havia mudado. Não estavam agora para ser mandados sair de um país estrangeiro, mas eram habitantes de sua própria pátria. Em harmonia com o descanso que lhes fora dado, o povo tomava então parte na ceia pascual em posição reclinada. Colocavam-se leitos ou divãs ao redor da mesa e os convivas reclinados neles, descansando no braço esquerdo, tinham livre a mão direita para servir-se. Nesta posição, um comensal podia reclinar a cabeça no peito do outro, que lhe ficava imediatamente. E os pés, saindo da extremidade do leito, podiam ser lavados por alguém que passasse pelo lado exterior do círculo. Cristo está ainda à mesa em que fora posta a ceia pascual. Acham-se diante dele os pães asmos usados no período da Páscoa. O vinho pascual, livre de fermento, está sobre a mesa. Esses emblemas Cristo emprega para representar seu próprio irrepreensível sacrifício. Coisa alguma corrompida por fermentação, símbolo do pecado e da morte, podia representar o Cordeiro imaculado e incontaminado. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E, tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai.
Judas, o traidor, achava-se presente ao serviço sacramental. Ele recebeu de Jesus os emblemas de seu corpo partido e de seu derramado sangue. Ouviu as palavras: "Fazei isto em memória de mim." E ali, sentado na própria presença do Cordeiro de Deus, o traidor alimentava seus negros desígnios e acariciava seus malévolos, vingativos pensamentos. No lava-pés, Cristo dera convincente prova de que compreendia o caráter de Judas. "Nem todos estáis limpos", dissera. Estas palavras convenceram o falso discípulo de que Cristo lhe lia o secreto desígnio. Agora Jesus falou mais claramente. Enquanto estavam sentados à mesa, ele disse, olhando para os discípulos: "Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura: o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar." Mesmo então, os discípulos não suspeitaram de Judas, mas viram que Cristo parecia grandemente perturbado. Baixou sobre todos uma nuvem, a advertência de qualquer terrível calamidade, cuja natureza não percebiam. Enquanto comiam em silêncio, Jesus disse: na verdade vos digo que um de vós me há de trair." A essas palavras, foram tomados de espanto e consternação. Não podiam compreender como qualquer deles pudesse agir traiçoeiramente com seu divino mestre. Por que motivo o haveriam de trair? E entregá-lo a quem? Que coração poderia conceber um tal desígnio? Por certo, nenhum dos 12 favorecidos, que foram privilegiados acima de todos os demais em ouvir os seus ensinos, que partilharam de seu admirável amor e por quem ele tivera tão grande consideração, pondo-os em íntima comunhão consigo. Ao ponderarem a importância de suas palavras e lembrarem quão verdadeiras eram suas declarações, apoderaram-se deles a desconfiança de si mesmos e o temor. Começaram a examinar o próprio coração, a ver se nele se haveria abrigado um pensamento contra seu mestre. Com a mais dolorosa emoção, um após outro indagou: "Porventura sou eu, Senhor?" Mas Judas guardava silêncio. Em profunda aflição, João indagou por fim: "Senhor, quem é?" E Jesus respondeu: "O que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido." Os discípulos haviam perscrutado atentamente o rosto uns dos outros enquanto indagavam: "Porventura sou eu, Senhor?" E depois o silêncio de Judas atraiu para ele todos os olhares. Por entre a confusão de perguntas e expressões de espanto, Judas não ouvira as palavras de Jesus em resposta à pergunta de João. Mas então, para fugir à investigação dos discípulos, perguntou como eles haviam feito: "Porventura sou eu, Rabi?" Jesus respondeu solenemente: "Tu o disseste." Surpreendido e confuso ao ser exposto seu desígnio, Judas ergueu-se apressado para deixar a sala. Disse, pois, Jesus: "O que fazes, falo depressa." E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era já noite. Noite se fez para o traidor ao sair ele da presença de Cristo para as trevas exteriores. Até dar esse passo, Judas não passara os limites da possibilidade de arrependimento. Mas, quando saiu da presença de seu Senhor e de seus condiscípulos, fora tomada a decisão final. Ultrapassara os termos.
Admirável fora a longanimidade de Jesus no trato para com essa alma tentada. Coisa alguma que pudesse salvar Judas deixara de ser feita. Depois de ele haver por 2 vezes tratado entregar seu Senhor, deu-lhe ainda Jesus oportunidade de arrependimento. Lendo o secreto intento do coração traidor, Cristo lhe deu a última, cabal prova de sua divindade. Isto foi para o falso discípulo a derradeira chamada ao arrependimento. Não se poupou nenhum apelo que o coração divino humano de Cristo pudesse fazer. As ondas de misericórdia, repelidas pelo obstinado orgulho, volviam em mais poderoso volume de subjugante amor. Mas se bem que surpreendido e alarmado ante a descoberta de sua culpa, Judas apenas se tornou mais determinado. Na ceia sacramental, saiu para completar sua obra de traição. Ao proferir o ai sobre Judas, Cristo tinha também um desígnio misericordioso para com seus discípulos. Deu-lhes assim a suprema demonstração de sua messianidade. Desde agora vô-lo digo antes que aconteça, para que, quando acontecer, acrediteis que eu sou. Houvesse Jesus permanecido em silêncio, em aparente ignorância do que lhe havia de sobrevir, os discípulos teriam podido pensar que seu mestre não possuía divina previsão e se teriam surpreendido ficando entregues às mãos da turba assassina. 1 ano antes, Jesus dissera aos discípulos que ele escolhera 12 e que um era diabo. Agora, as palavras a Judas, mostrando que sua traição era plenamente conhecida por seu mestre, fortaleceria a fé dos verdadeiros seguidores de Cristo durante sua humilhação. E quando Judas chegasse ao seu terrível fim, lembrar-se-iam do ai que Jesus proferira sobre o traidor. E o Salvador tinha ainda outro intuito. Não privara de seu ministério àquele que sabia ser um traidor. Os discípulos não haviam entendido suas palavras quando dissera no lava-pés: Vós estáis limpos, mas não todos, nem mesmo quando à mesa declarara: O que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Mais tarde, porém, quando o sentido disso ficasse claro, eles teriam motivo para considerar a paciência e misericórdia de Deus para com o que mais gravemente pecara. Se bem que Jesus conhecesse Judas desde o princípio, lavou-lhe os pés. E o traidor teve o privilégio de unir-se com Cristo na participação do sacramento. Um longânimo Salvador empregou todo o incentivo para o pecador o receber, arrepender-se e ser purificado da contaminação do pecado. Esse exemplo nos é dado a nós. Quando supomos que alguém está em erro e pecado, não nos devemos apartar dele. Não devemos, por nenhuma indiferente separação, deixá-lo presa da tentação ou empurrá-lo para o terreno de Satanás. Esse não é método de Cristo. Foi porque os discípulos estavam em erro e falta que ele lhes lavou os pés, e todos, com exceção de um dos 12, foram assim levados ao arrependimento. O exemplo de Cristo proíbe exclusão da ceia do Senhor. Verdade é que o pecado aberto exclui o culpado. Isto ensina plenamente o Espírito Santo. Além disso, porém, ninguém deve julgar. Deus não deixou aos homens dizer quem se apresentará nessas ocasiões, pois quem pode ler o coração? Quem é capaz de distinguir o joio do trigo? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, pois qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Quando os crentes se reúnem para celebrar as ordenanças,
acham-se presentes mensageiros invisíveis aos olhos humanos. Talvez haja um Judas no grupo, e se assim for, mensageiros do príncipe das trevas ali estão, pois acompanham a todo que recusa ser regido pelo Espírito Santo. Anjos celestes também ali se encontram. Esses invisíveis visitantes se acham presentes em toda ocasião como essa. Podem entrar pessoas que não são, no íntimo, servos da verdade e da santidade, mas que desejem tomar parte no serviço. Não devem ser proibidas. Acham-se ali testemunhas que estavam presentes quando Jesus lavou os pés dos discípulos e de Judas. Olhos mais que humanos contemplam a cena. Por seu Santo Espírito, Cristo ali está para pôr o selo à sua ordenança. Está ali para convencer e abrandar o coração. Nenhum olhar, nenhum pensamento de arrependimento escapa à sua observação. Pelo coração contrito, quebrantado, espera ele. Tudo está preparado para a recepção daquela alma. Aquele que lavou os pés de Judas anseia lavar todo o coração da mancha do pecado. Ninguém deve se excluir da comunhão por estar presente, talvez, alguém que seja indigno. Todo discípulo é chamado a participar publicamente e dar assim testemunho de que aceita Cristo como seu Salvador pessoal. É nessas ocasiões, indicadas por Ele mesmo, que Cristo se encontra com seu povo e os revigora por sua presença. Corações e mãos indignos podem mesmo dirigir a ordenança. Todavia, Cristo ali se encontra para ministrar a seus filhos. Todos quantos ali chegam com a fé baseada nele serão grandemente abençoados. Todos quantos negligenciam esses períodos de divino privilégio sofrerão prejuízo. Deles se poderia quase dizer: nem todos estáis limpos. Participando com os discípulos do pão e do vinho, Cristo se empenhou para com eles como seu Redentor. Confiou-lhes o novo concerto pelo qual todos os que o recebem se tornam filhos de Deus e co-herdeiros de Cristo. Por esse concerto pertencia-lhes toda a bênção que o céu podia conceder para esta vida e a futura. Esse ato de concerto devia ser ratificado com o sangue de Cristo, e a ministração do sacramento havia de conservar diante dos discípulos o infinito sacrifício feito por cada um deles individualmente como parte do grande todo da caída humanidade. Mas o serviço da comunhão não deve ser um período de tristeza. Não é esse o seu desígnio. Ao reunirem-se os discípulos do Senhor em torno de sua mesa, não devem lembrar e lamentar suas deficiências. Não se devem demorar em sua passada vida religiosa, seja ela de molde a elevar ou a deprimir. Não tragam à memória as diferenças existentes entre si e seus irmãos. O serviço preparatório abrangeu tudo isso. O exame próprio, a confissão do pecado, a reconciliação dos desentendimentos, tudo já foi feito. Agora chegam para se encontrar com Cristo. Não devem permanecer à sombra da cruz, mas à sua luz salvadora. Abram a alma aos brilhantes raios do sol da justiça. Corações limpos pelo preciosíssimo sangue de Cristo, na plena consciência de sua presença, se bem que invisível, devem-lhe ouvir as palavras: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vo-la dou como o mundo a dá. Nosso Senhor diz: sob a convicção do pecado, lembrai-vos de que morri por vós. Quando opressos, perseguidos e aflitos por minha causa e a do Evangelho, lembrai-vos de meu amor tão grande que por vós dei a minha vida. Quando vossos deveres vos parecerem duros e severos, e demasiado pesados os vossos encargos, lembrai-vos de que, por amor de vós, suportei a cruz, desprezando a vergonha. Quando vosso coração recua ante a dolorosa prova,
lembrai-vos de que vosso Redentor vive para interceder por vós. A Santa Ceia aponta à segunda vinda de Cristo. Foi destinada a conservar viva essa esperança na mente dos discípulos. Sempre que se reuniam para comemorar sua morte, contavam como ele, tomando o cálice e dando graças, deu-lhes dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Nas tribulações, encontravam conforto na esperança da volta de seu Senhor. Indizivelmente precioso era para eles o pensamento: todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Estas são as coisas que nunca devemos esquecer. O amor de Jesus com seu subjugante poder deve ser mantido vivo em nossa memória. Cristo instituiu este serviço para que ele nos falasse aos sentidos acerca do amor de Deus expresso em nosso favor. Não pode haver união entre nossa alma e Deus, senão por meio de Cristo. A união e o amor entre irmão e irmão devem ser cimentados e feitos eternos pelo amor de Jesus. E nada menos que a morte de Cristo podia tornar eficaz o seu amor por nós. É unicamente por causa de sua morte que podemos esperar com alegria sua segunda vinda. Seu sacrifício é o centro de nossa esperança. Nele nos cumpre fixar a nossa fé. As ordenanças que indicam a humilhação e sofrimento de nosso Senhor são demasiado consideradas como uma forma. Foram, porém, instruídas para um fim. Nossos sentidos precisam ser vivificados para se apoderarem do mistério da piedade. É o privilégio de todos compreender, muito mais do que fazemos, os sofrimentos expiatórios de Cristo. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim foi o Filho do Homem levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. À cruz do Calvário, apresentando um Salvador a morrer, devemos nós olhar. Nossos interesses eternos exigem que mostremos fé em Cristo. Disse nosso Salvador: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Isso é verdade quanto à nossa natureza física. Mesmo esta vida terrestre, devemos à morte de Cristo. O pão que comemos é o preço de seu corpo quebrantado. A água que bebemos é comprada com seu derramado sangue. Nunca alguém, seja santo ou pecador, toma seu alimento diário que não seja nutrido pelo corpo e o sangue de Cristo. A cruz do Calvário acha-se estampada em cada pão. Reflete-se em toda a fonte de água. Tudo isso ensinou Cristo ao indicar os emblemas de seu grande sacrifício. A luz irradiada daquele serviço de comunhão no cenáculo torna sagradas as provisões de nossa vida diária. A mesa familiar torna-se como a mesa do Senhor e cada refeição um sacramento. E quão mais verdadeiras são as palavras de Cristo quanto à nossa natureza espiritual. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. É recebendo a vida por nós derramada na cruz do Calvário que podemos viver a vida de santidade. E essa vida transmite-se-nos ao receber sua palavra, fazendo as coisas que ele ordenou. Tornamo-nos então um com ele. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim
e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Esta escritura aplica-se em sentido especial à Santa Comunhão. Quando a fé contempla o grande sacrifício de Nosso Senhor, a alma assimila a vida espiritual de Cristo. Essa alma receberá vigor espiritual de cada comunhão. O serviço forma uma viva conexão pela qual o crente é ligado a Cristo e assim ao Pai. Isso forma, em especial sentido, uma união entre os dependentes seres humanos e Deus. Ao recebermos o pão e o vinho simbolizando o corpo partido de Cristo e seu sangue derramado, unimo-nos pela imaginação à cena da comunhão no cenáculo. Afigura-se-nos estar atravessando o jardim consagrado pela agonia daquele que levou sobre si os pecados do mundo. Testemunhamos a luta mediante a qual foi obtida nossa reconciliação com Deus. Cristo crucificado apresenta-se entre nós. Contemplando o crucificado Redentor, compreendemos mais plenamente a magnitude e significação do sacrifício feito pela majestade do céu. O plano da salvação glorifica-se aos nossos olhos e a ideia do Calvário desperta vivas e sagradas emoções em nossa alma. No coração e nos lábios achar-se-ão louvores a Deus e ao Cordeiro, pois o orgulho e o culto de si mesmo não podem medrar na alma que conserva sempre vivas na memória as cenas do Calvário. Aquele que contempla o incomparável amor do Salvador será elevado no pensamento, purificado no coração, transformado no caráter. Sairá para servir de luz ao mundo, para refletir em certa medida este misterioso amor. Quanto mais contemplarmos a cruz de Cristo, tanto mais adotaremos a linguagem do apóstolo quando disse: "Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo." Amados, 24 de junho de 2018. Eu estava meditando em muitas coisas que o Senhor me disse, que Ele me mostrou, muitas perguntas de muitas pessoas, muitas coisas que estão acontecendo no mundo inteiro. Eu estava em êxtase em todas essas coisas e implorando ao Senhor, realmente, pedindo ao Senhor com todo o meu coração por seu povo, porque Ele cuida de seu povo na face larga da terra, que estão indo para as montanhas, que estão querendo fazer a vontade de Deus e que o inimigo, de um jeito ou de outro, está fazendo de tudo para que não possa alcançar o objetivo que Deus quer para cada um de nós. Então, naquele momento, enquanto eu estava em tudo isso, a palavra de Deus veio a mim dizendo desta maneira: aqui está o maior guia do meu rebanho. Há saqueado e se encheu em suas delícias com sua gordura, e em ossos e despojos te foi deixado. Não há nenhum que te guie, que não desfrute de sua gordura e suas delícias. Agora, o que dirás? Que é o último dia iminente, e onde a misericórdia virá a você, se você usurpar meu lugar em meu rebanho, e de suas delícias não o privar? Embora você veja a aflição do rebanho, eis que eu tomo o controle do meu verdadeiro rebanho, e nenhum deles perderá nem desviará.
O fermento do seu coração veio à sua mente, e não houve discernimento entre o santo e o comum. Fogo estranho entrou em suas mãos, fogo que eu não conheço, e com ele você está contaminando o meu rebanho. Hoje, daqueles que te seguem com inveja, calúnias, ingratos, sem afeição natural, porque são picados pela antiga serpente. Sabei, pois, que eu, o Senhor, não mudo, e a cada um darei o seu justo preço. Afaste da imundície e aproxime-se de mim com um coração reto e humilhado. Levante as mãos limpas em minha direção. Busque-me enquanto puder ser encontrado. Não vê como o mundo geme e convulsiona minha última chegada? Talvez outros lhe digam: ainda não é a hora marcada, e ainda não é hora de sua vinda, não é? E vai enganar seu coração? Vai trair seu coração acreditando em tal falsidade? Não há geração que tenha visto essas coisas, que dentro de si não saiba que o tempo está quase completo. O que você vai comer e o que você vai beber? Acaso vestirás de gala em guerra e dormireis ao som da buzina? Vivo eu, o eterno. Não vai demorar muito sem o mundo ver o príncipe do pecado passar por Deus. E muitos daqueles que me conhecem vão adorá-lo, pois amaram seus deleites mais do que a mim. Logo meu povo estará pronto e proclamarão a mensagem final. E quando vir isso, você que dorme, terá tempo de acordar? Vista-se de luto, porque o dia grande é apressado e o dia de Jeová logo estará às portas. A terra treme e geme, o mar brama, os céus denunciam. Acaso será que todos reconhecem minha proximidade, exceto os seres pensantes? Ai daquele que procura uma desculpa para seguir seus próprios caminhos e zomba daquele que me busca humildemente, pois haverá choro e ranger de dentes. Tenham muita vergonha de sua condição e arrependam-se, pois não irei contra você, e você ficará preso no meio do campo. Jovens tolos que vão atrás da vaidade do mundo, vocês não sabem que o Santo de Israel pesa seus corações? Onde você escapará no dia da aflição? E qual ídolo será o seu defensor? Mulheres tolas que vivem a vida sem desejar o amado dos amados. Homens que vivem desejando o fogo da perdição e pensa que isso não chegará? Acaso segue o conselho juvenil e seus desejos serão sua fuga? Acaso estreitar os seios adúlteros te ajudará? Você é infeliz com a sua miséria, pois escolheu o caminho da perdição, e quem o seguirá? A falta de compreensão, contesto, é separado da verdade. Vendeste a verdade pelo preço, e de que te servirá? De que te servirá perder a verdade pelo preço? Acaso Judas o serviu? Acaso Ananias e Safira o serviram? Eis que ponho diante de vós a balança e meço o seu caminho, o que então eu verei? O homem insensato paga votos pela sua salvação, mas o justo repousa em Deus, seu Deus confiante. Pois cairão 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Mas não com os ímpios que forem pegos pelo vento. Portanto, os ímpios não ressuscitarão no dia do juízo. Você diz em seu coração: eu não verei o mal, mas o bem. Mas eis que venho com desprezo a ti, porque deixaste de lado o Santo de Israel. Ele terminou de dizer essas palavras, amados, e disse, Oséias 4, versos 6 a 10. Queira Deus, é meu rogo e minha oração, que cada um de nós ouça a voz de Deus antes que seja tarde demais para todos. Que o Senhor os abençoe.
Amados, hoje, 14 de setembro de 2018, às 5h45 da manhã, o Senhor me despertou com essas palavras: é urgente que meu verdadeiro povo, aqueles que me buscam em espírito e verdade, internalizem e apliquem isso. E então ele me disse: faça isso e você viverá. Me disse Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6 e Mateus capítulo 7. Hoje é o dia, amados, no qual Deus chamou o seu povo na face larga da terra para jejuar e orar, humilhar-se diante dele, pedir seu perdão, sua proteção, seus cuidados e, acima de tudo, sua aceitação. Leiamos esses capítulos em espírito de humilhação diante de Deus, para que possamos internalizar isso e aplicá-lo pelo seu poder, por sua graça, em nossas vidas. Aqui agora estamos recebendo as águas e os ventos do furacão, que na verdade é uma tempestade que está passando pelo sul da ilha de Porto Rico. Já estamos em muitos setores sem luz, com rajadas e ventos fortes, embora tornou-se uma tempestade tropical, não deixa de trazer consequências para uma ilha que já está frágil em muitos aspectos. Mas sigamos orando e confiando em nosso Deus, fazendo o que Deus quer que façamos. Não importa onde estamos, onde estivermos, podemos abrir a Bíblia, Sua palavra, o espírito de profecia, cantar louvores ao Senhor, nos humilhar diante de Deus e, por sua graça e sua misericórdia, chegar ao trono de glória, para que assim possamos ser aceitos por Ele, perdoados por Ele e salvos por Ele. É o meu rogo e minha oração que nesse dia, cada um de nós esteja com esse mesmo pensar, nesse sentido, nesse atuar, para que possamos ser um povo unido, que apesar de separado por distâncias, mas unidos em Cristo Jesus, nesse dia. Que o Senhor os abençoe. Amados, 3 de dezembro de 2018. Fui levada a uma reunião onde estavam sendo feitos preparativos para a ceia do Senhor. Vi que tudo se fazia de forma sem formalidade, sem dedicação. Meu acompanhante me disse: passamos agora à cozinha. Ali, uma mulher estava preparando a massa do pão. Só que ela fazia essa massa com coisas que não representavam o corpo de Cristo. E ela incorporou, cortou pedaços de roupa e colocou na massa desse pão. E eu disse que não poderia ser dessa forma. Isso significava, disse aquela mulher, o corpo de Cristo que foi maculado por nós. Ele não podia ter essa composição, não pode ter essa composição. E ela não fez caso disso e levou aquele pão ao forno. Naquele momento, a massa no forno cheirava muito mal. Era como se em uma fogueira eles estivessem queimando resíduos. Assim era o cheiro daquela massa. Então, naquele momento, me disse: vamos? Fui então levada a um lugar grande, um salão, e lá vi aqueles que estavam esperando para celebrar a ceia do Senhor. Aqueles que estavam lá, eu os vi com alguns copos nas mãos, pegando um frasco com suco de uva. E quando os vi tomarem, eles riram, e então seguraram a barriga e começaram a vomitar sangue. Eu fiquei muito assustada e perguntei: o que há de errado? Então me disseram: estes são culpados de sangue inocente. Então eu os vi novamente. Me disseram que eles eram líderes, que por posições e por remuneração não davam
o toque certo, e os emblemas da ceia do Senhor neles os condenavam cada vez mais. Nesse momento eu estava aterrorizada com o que estava vendo, porque eles ainda estavam segurando suas barrigas e vomitando sangue de suas bocas. O sangue saía por suas bocas. Naquele momento, enquanto eu ainda estava contemplando isso, fui levada para outro lugar. Lá vi como eles preparavam para a ceia do Senhor. Estavam todos ali, as pessoas, preparando-se para este momento, mas não viam a importância de lavar os pés. Vi como começaram com a distribuição de pão e vinho, que era suco de uva não fermentado, e não realizavam o rito da humildade, a lavagem dos pés. Então eu disse: o que é isso? E meu acompanhante me disse: estas práticas não são as dadas por Deus, são abominação diante dele. Então, naquele momento, corri para dizer-lhes que procurassem os vasos para proceder o rito de humildade, mas riram dos meus pedidos. Fui eu mesma procurá-los e os encontrei. Eles estavam desorganizados, enlameados e escondidos em lugares diferentes, até mesmo alguns deles até enterrados um pouco na terra. Então eu os trouxe, comecei a lavá-los, mas não consegui lavá-los completamente. Não conseguia colocá-los completamente limpos. Então eu disse: ó Senhor, não posso limpá-los. Como eles vão usá-los? Então, meu acompanhante me disse: eles devem pegar cada um e orar para que eles sejam limpos. Então corri para eles com os vasos e os entreguei um por um, mas eles riram e cuspiram e os lançaram atrás deles. Foi terrível, amados, aquela cena. Eu os exortava, mas eles não faziam caso. Eu me sentia quase a desmaiar, mas eles não se importaram. Então meu acompanhante me disse: uma ceia do Senhor, sem o rito de humildade, é cultura romana, e isso é abominação diante de um Deus tão santo. Nesse momento, irmãos, despertei, rogando ao Senhor para que cada um de nós possa seguir as instruções como Deus as tem deixado e não nos personalizemos ou nos moldemos aos costumes de homens, aos costumes pagãos. Que Deus nos dirige e nos guie em todos os momentos. Que o Senhor os abençoe. Amados, me foi dito que agora devemos suportar as provas e penúrias, agarrados nas mãos do nosso Redentor e Salvador, pois isto nos preparará ao máximo para o que está por vir. Foi-me dito claramente que, não importa aonde estivermos, a perseguição chegará e todos seremos provados em grande magnitude. Mas esta prova não será além do que podemos suportar, disse meu acompanhante. O testemunho direto da verdade produzirá isto, e por isso o povo se calará? Vi um povo que não queria passar dificuldade. Mesmo para se ter uma pia em casa, devia ser do seu agrado, porque senão a recusava. Disse meu acompanhante: todo aquele que se move por gostos e preferência pula os obstáculos que seriam essenciais no preparo para a prova final. Estes serão achados em falta. Fui levada a um lugar onde haviam muitas pessoas que pediam para conhecer a palavra de Deus. Ali comecei o ensinamento da palavra, mas não como eles estavam acostumados. Disse meu acompanhante:
Leia e interprete. Eu comecei a ler e diante dos meus olhos apareceram verdades que, ainda que as tenha lido antes, as entendia mais claramente. Comecei a escutar uma voz que me explicava e eu repetia aquela explicação. Enquanto eu fazia isso, várias pessoas se levantavam e caminhavam para fora daquele lugar. Eles estavam aborrecidos porque a mensagem era muito direta. Eu os exortava a ficarem, mas eles não atenderam e continuaram saindo. Assim, continuei a ler e explicar. Vi então um deles regressar e trouxe consigo outras pessoas. Escutaram por um momento, até que terminei. Então, me chamaram para conversar. A pessoa que havia retornado, me convidou para conversarmos em sua casa. Fomos então à sua casa e chegamos ali juntos. Mas quando cheguei, fui agarrada por outras pessoas que estavam ali. Levaram-me para um trailer grande, me deixando lá dentro, com o registro do gás aberto, e estavam trancando a porta comigo dentro. Quando vi a porta se fechando, ouvi uma voz que me disse: pule do trailer. Corri para a porta dupla que tinha no trailer e que estava quase fechada. Não sei como meu corpo passou, foi como uma gelatina que escorreu por aquele buraco, ainda aberto, e pude sair. Comecei a caminhar para dentro de um campo e podia ver ali, a uma longa distância, uma multidão aparentemente enfurecida. Aguardavam um sinal para atacar aqueles que guardam fielmente os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, que eram chamados obstinados inimigos do Estado e marcados para serem destruídos. Disse meu acompanhante: observa. Meus olhos se abriram e pude ver nas montanhas anjos excelsos em glória que rodeavam os pequenos grupos que eram governados somente por um está escrito. Logo observei os que encabeçavam a multidão que está virada. Haviam feito parte daqueles pequenos grupos em algum momento e não quiseram se desvencilhar do mundo. A cena mudou. Fui levada a muitos lugares pelo mundo, onde meus olhos puderam ver centenas de grupos que obedeceram a Deus, que já estavam nas montanhas, passando grandes provas que são necessárias para moldar o caráter. Disse meu acompanhante: isso se trata do caráter. Ninguém que pense que o que foi escolhido pelo céu para nós não é necessário para a salvação. Está equivocado, porque até mesmo para o Filho do Homem foi escolhido um lugar preparatório para a sua missão de salvar o mundo. Todo o que não se conforma e murmura ao entender isso será removido, porque grandes e últimos preparativos estão sendo feitos de caráter celestial. E continuou dizendo: o que teme salvar sua vida perderá, e aquele que não se preocupa com sua vida será salvo. Por acaso o carvalho teme a seca e se move do lugar ao vê-la chegar? Ainda que esta chegue, ele permanece ancorado, porque tem suas raízes fixadas na rocha e em correntes de águas vivas. Acaso teme o pardal a falta de alimento e de água? Este desperta confiando que cada dia comerá o que o céu provê. Procure semear a boa semente, regá-la e crescerá dando uma colheita de 100 por 1, e sua sementeira nunca passará. Porque o céu está pronto a dar abundantes dádivas àquele que, com dedicação e cuidado, tem sido leal ao seu labor. Não durmam como os demais, vigiem e sejam sóbrios, redimindo o tempo em todo momento. Todo momento desperdiçado agora será irremediável, não podendo ser recuperado, e vossas almas correrão perigo. Tire vossos olhos da vaidade mundana e arranque a conveniência própria das vossas vidas. Acaso não sabem que o céu é esforço e abnegação? Ninguém
Ninguém que deseja viver hoje comodamente chegará, porque até mesmo o Filho do Homem sofreu penúrias, e sua vida de trabalho foi sua preparação para o ministério de salvação. Ou não compreendem que com a árvore verde a fizeram assim? Como será com os ramos secos? Acaso meditam nisso? Por acaso o canário pede sua ração adiantada e se senta para esperar por ela? A comodidade e o ócio, o tempo perdido é roubo diante de Deus, e por isso muitos perderão sua alma. Discipline-se em entendimento e trabalho, não deixe solta sua língua em queixa, murmuração e descontentamento. Receba a mansidão e a abnegação por meio do trabalho árduo e não reclame, porque todas as coisas são anotadas. Peçam a Deus, seguiu dizendo, que os livre de pensamentos pecaminosos passados e não os exteriorize, para que assim sejam apagados das vossas vidas. Não tragam pecado aos vossos lábios, mas vivam em humilhação diante de Deus, para que estes sejam apagados, até mesmo dos vossos pensamentos, porque sendo assim serão apagados e perdoados no livro da vida. Não se enganem, Deus não pode ser zombado. Vivam apegados à videira e vencerão em seu nome. Então me disse, Efésios 4. Amados, palavras fiéis e verdadeiras que o Senhor me deu e compartilho com vocês. Que Deus abençoe a todos e que lutemos a boa batalha da fé, agarrados nas mãos de Cristo Jesus. Que o Senhor cuide de todos. Amados, 20 de setembro de 2019. O Senhor me disse isso às 17h30 da tarde. Abra a biblioteca digital com os livros de Ellen White e procure nas meditações matinais. Não olhe, escolha uma e leia, que te mostrarei. Sendo assim, abri o aplicativo com todos os livros de Ellen White e encontrei as meditações matinais e me certifiquei que todas estavam listadas. Fechei os meus olhos e cliquei em uma delas. E quando comecei a ler, ali se encontrava a história de Esdras. Era o dia 10 de setembro, da meditação Vidas que Falam, e comecei a ler. Que maravilhoso foi ver na meditação matinal Vidas que Falam. Foi que me apercebi qual meditação estava lendo. E nesse momento, escutei as palavras do Senhor me dizendo: ali está a verdadeira chave para a transformação. Os entendidos entenderão. Deixo essas palavras com vocês, irmãos. É maravilhoso quando estamos nos aproximando das horas sagradas do Senhor, porque vemos que, embora durante toda a semana o Senhor e todo o céu estão em atividades em prol da salvação do ser humano, mas aproximando-se as horas sagradas, e nessas horas vemos a grande bênção do Senhor para cada um de nós. E como disse o Senhor, Ele está educando um povo. Ele está educando um renovo, e cada um de nós devemos aprender neste dia sagrado as palavras fiéis e verdadeiras do Senhor. Espero que seja uma bênção para vocês, assim como tem sido para todos nós aqui. Que o Senhor os abençoe.
Amados, em 27 de setembro de 2019, foi-me deixado saber que o inimigo de Deus trabalhou muitíssimo desde o céu e desde o Éden para baixar a norma de salvação, pois sabia que isto seria a ruína dos seres mortais. A dúvida e o vacilar será a causa principal de perderem a herança eterna. Foi-me deixado saber que se somos adventistas nominais e não professos, de nada nos valerá o que sabíamos, pois estaremos condenados por nossas obras. Ninguém deve julgar a ninguém, mas há um que julga, e ele tem seus olhos por toda a terra, buscando as pessoas que pensam. O testemunho da verdade atrairá por si mesmo a perseguição e a divisão, e isto é inevitável, porque o testemunho direto da verdade eleva a norma, e a grande maioria está acomodada em seu estado de êxtase e letargia. Adúlteros dirigem as congregações, e a lascívia se senta nos bancos para escutar. A cada 7º dia, o prevaricador sai do seu aposento, a se associar com a iniquidade. E aquele que mede os corações está ciente disto. Se recordem da rebelião de Coré. Se lembrem de Datã e Abirã. Qual foi sua sorte ao baixar a norma? Se lembrem de Eli, que não levantou a norma e não repreendeu a seus filhos, e estes, em suas prevaricações, conseguiram sua própria morte e a do seu pai. Se lembrem de Davi, como um desvio trouxe maldição ao seu reino. Se lembrem de Moisés, quando caminhou pelo Egito e não havia submetido seu filho à circuncisão, e o anjo da morte saiu a seu encontro. Se lembrem de Samuel, que foi fiel a Deus em tudo, e seus filhos, obstinados em todo o mal por decisão própria. Mas ele se manteve longe deles e fielmente seguiu a Deus até o fim. Se lembrem de Daniel, que dentro de um império pagão manteve lealdade a Deus. Se lembrem de Jeremias, que embora seus olhos fossem oceanos cheios de água, suas lágrimas não puderam impedir o castigo à cidade rebelde. Se lembrem de Amã, que sua própria maldade o sepultou e toda a sua família. Se lembrem de Jonatas, que embora seu pai Saul era atormentado e possuído por demônios, ele permaneceu ao seu lado, sem raciocinar a causa e o efeito, e encontrou a morte. Se lembrem de Enoque, que quando teve seu filho, pôde experimentar vividamente quanto amava seu Senhor Cristo Jesus, e isso o aproximou mais a ele, mas o seu amor por seu filho não impediu o progresso para a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se lembrem de Sansão. Por acaso seus pais falharam no seu papel, na sua educação quando era criança, a qual o levaria a buscar a luxúria e a dissipação? De maneira nenhuma. Ele foi criado no terno e amante amor do Senhor, com zelo cristão e grande reverência, segundo a piedade dos seus pais. Suas próprias decisões o levaram à morte prematura, e pelas orações de seus pais, quando era criança, sua alma nos últimos momentos foi alcançada. Se lembrem de Noé. Me foi dito que junto com seus filhos e outros mais, construíram por 120 anos a arca, na qual ele e sua família se salvaram. E diante de tão grandes maravilhas e evidências, um deles teve inveja no seu coração. Se lembrem de Ló,
que para satisfazer sua família foi a Sodoma e Gomorra, permaneceu ali, chorando e concedendo com o desejo familiar, e isso o levou a perder todas as suas posses, esposa, e colheu a depravação de suas 2 filhas. Se lembrem de Jacó, que ao enganar seu irmão, levou a maior miséria. Se lembrem de Jacó, que ao enganar seu irmão, levou a maior miséria à sua família, porque o enganador será enganado e o abusivo será abusado. Miséria, sofrimento e amarga dor acompanharam toda a vida de Jacó. Sua escapatória foi um arrependimento genuíno e um caminhar escondido em Cristo Jesus. Somente assim a paz chegava ao seu coração. Diante das contendas entre seus 12 filhos, 2 mulheres zelosas e uma filha desonrada, Jacó viveu as mais cruéis amarguras, mas sua salvaguarda foi se apegar a Deus. Para que ouça, tenho deixado estas palavras, e ainda mais rogais a mim por respostas, enquanto estas já foram ditas. Que todo aquele que deseja governar-se bem e governar sua casa, leia o Pentateuco, antes que seja tarde demais. Nada mais me foi dito, amados. Temos uma grande tarefa: ter em mãos lápis e papel, e à luz da palavra de Deus, aprendamos do Mestre. Que o Senhor os abençoe. Amados, 28 de setembro de 2019, me foi dito que somente a verdade é o que deve sair dos nossos lábios. Que vossas pregações, discursos ou ensinos sejam todas a expressão máxima da luz e da verdade. Assim, o poder do Espírito Santo, a comitiva dos anjos excelsos, a presença do Filho e do Pai assistirão nossas reuniões, e assim a verdadeira semente ficará implantada nos corações. Foi-me dito que não devemos mais gastar nosso tempo em críticas e em nenhuma outra coisa que interfira em vosso dever. O caminho é mais estreito agora e continuará estreitando, pois veremos a muitos queridos e conhecidos ficarem para trás. Se amamos nossa salvação, não devemos vacilar. Estamos agora na prova de Adão, quando Eva caiu. Ele, por amor a ela, com toda a consciência, consentiu em ter a mesma sorte. E esta tem sido a história mais horrível e cruel que o universo já experimentou. Se Adão houvesse se mantido fiel, a história havia sido muito diferente. Peçam discernimento do alto e busquem ao Senhor vosso Deus de todo o coração, e vosso entendimento será aberto. Assim poderão ser livres da grande aflição. Procure tudo o que é nobre, tudo o que é puro, tudo o que é verdadeiro, nisto pensai. Foi-me deixado saber que quanto mais nos aproximamos da norma divina, mais ataques teremos e mais sozinhos ficaremos, acusados por familiares e amigos de fanáticos, enlouquecidos e desprezados ainda pelos próprios filhos. Seu norte deve sempre olhar para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Foi-me dito que cada família é um empréstimo,
um para o outro, para assim evitar o egoísmo humano, mas a salvação é individual. Procurem dar o toque certeiro com a voz e exemplo e encaminhar seu caminho para a vereda antiga. Ninguém poderá ver o Senhor sem santidade. Sofrimento extremo virá nessa hora, me foi dito, porque decisões de grande altura estão sendo tomadas. Alguns preparam suas vidas para o lado da rebeldia e da tirania, e outros escolhem o caminho do sofrimento e penúrias. Se o teu olho te leva a cair, arranca-o. Se tua mão te faz cair, corte-a. Assim meu povo que busca a minha face deveria ser. Deus não pode ser zombado. Eu não vim para trazer paz, mas sim espada, porque aquele que foi amamentado no peito materno buscará a destruição da que o amamentou, e aquele que comeu da mão paterna lhe odiará. Busquem ser fortaleza em mim. Não desviem seus olhos nem para a direita e nem para a esquerda, porque grande aflição os anuncio hoje. O ilegítimo se volta para o legítimo, e no íntimo do lar a contenda será demais, porque cada lado escolherá seu lugar. O esposo odiará a esposa e a esposa odiará o esposo, porque a boca fala do que está cheio o coração. A traição e a decepção partirá o coração de muitos, mas a lealdade e a vida no coração de outros. Como poderão andar dois juntos se não estiverem de comum acordo? Ainda que o seu amor seja grande e aumente, ainda mais aumentará nele o receio e o desprezo. Assim conhecerão quem entroniza seus corações. Não há verdadeiro amor sem obediência, porque pelos seus frutos os conhecereis. Porque todo aquele que me imitar será odiado, e qualquer que exponha minhas palavras, sua vida será vendida por preço. Mas se com a árvore verde fizeram todas essas coisas, o que será com os galhos secos? O amor dos filhos pelos pais os salvará? E respondeu não. O amor dos pais pelos filhos os levarão à salvação? Disse não de nenhuma maneira. Poderá os cônjuges entre si se salvarem? Poderá o homem salvar suas congregações? Respondeu jamais. Ai do homem que confia no homem. Que cada um levante sua cabeça e veja que sua redenção se aproxima. Somente a lealdade à lei e aos testemunhos será a vossa salvaguarda. Busquem meus ditos, minhas leis e meus estatutos. Busquem a mim enquanto estou próximo, porque chegarão dias em que me buscarão e não me encontrarão. Me chamarão e não irei, porque o tempo terminou. Ao buscar fazer o bem te desprezarão. Resguardo seu coração em mim, o guarde em mim, e assim achareis descanso para a vossa alma. Não remova de vocês a pedra angular, porque perecerão. A luta dentro do ambiente familiar é a mais triste. É a mesma que foi vivida no céu com Lúcifer, mas a norma não foi rebaixada, porque ela não pode ser rebaixada, e se experimentará a paz. Lutou Miguel e seus anjos com Lúcifer e seus anjos, e estes não prevaleceram e foram expulsos do céu. Se lembrem de Caim e Abel. Caim matou Abel, e Caim foi expulso do ambiente familiar, para que a harmonia prevalecesse. O amor lança fora o temor, e o mal não é feliz ao lado do amor, nem o amor ao lado do mal. Como, pois, lutam para mantê-los juntos? Estes são amantes de si mesmos, mais do que a Deus, e não terão parte no reino vindouro. Coloquem suas forças no que se aproveita. Recupere o ânimo, porque certamente lhes digo que não haverá ninguém sem família na terra renovada, porque construirão e plantarão vinhas e comerão delas, e a paz, a justiça, o amor e a verdade será para sempre e sempre. O inimigo rouba e destrói, mas eu vim para trazer vida e paz. Mas enquanto estiverem neste mundo, tereis aflição, mas confiem, porque eu venci o mundo. Conforte o vosso coração nisso, porque eu venho logo. Retenha o que tens,
para que ninguém tome sua coroa. Palavras fiéis e verdadeiras do Senhor, que compartilho com cada um de vocês. Que o Senhor os abençoe. Amados, 28 de março de 2020. Passaremos algumas citações do Espírito de Profecia que o Senhor selecionou para este momento comemorativo da Páscoa, que devem ler antes deste momento. Isto os fará saber muitas coisas em benefício deste momento. Sejam todos abençoados pela palavra do Senhor. Que o Senhor os abençoe. Cristo em seu santuário. Parágrafo 80.6. Vida de Jesus. Parágrafo 72.2 até 72.11. Conselhos para a Igreja. Parágrafo 305.2 até 305.5. Desejado de todas as nações. Parágrafo 484.1 até 484.4. Desejado de todas as nações. Parágrafo 547.2. Educação. Parágrafo 166.2 até 168.2. Lar Adventista. Parágrafo 324.2 até 324.3. Lar Adventista, parágrafo 324.4.